Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo hoje. Hoje nós estamos com um programa diferente, num ambiente bem legal aqui, muito bacana, com o nosso convidado, uma pessoa incrível que vai trazer para você diversas dicas de como você, independente do lugar que você está hoje, saiba que você pode crescer e chegar onde você sempre sonhou, realizar todos os seus sonhos, inclusive também das pessoas que você ama. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é bem legal, de invisível a inesquecível. Como você, que está hoje, independente do lugar, pode chegar aonde você sempre sonhou. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer um bom exemplo. Nós aprendemos com exemplo, nosso cérebro precisa de exemplos para aprender. E eu estou aqui com uma pessoa incrível que conseguiu atravessar diversos desafios e chegar aonde ele sempre sonhou, inclusive está continuando a realizar diversos sonhos da carreira dele. Aqui com Cristiano Bueno, uma pessoa incrível, maravilhosa aqui. Então, Cris, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória maravilhosa aí para os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores que vão se inspirar na sua história. Bem, obrigado pela oportunidade, né, Ismael? Eu acho que é muito bom e gratificante quando você pode falar sobre a sua história, sobre a minha trajetória, né? Eu tenho orgulho de falar sobre isso, porque eu acho que eu tenho condição também, não só de inspirar, mas também eu acho que o ajudar, né, as pessoas que às vezes têm alguma limitação, né, e às vezes até insegurança, medo, né? Então, assim, eu acho que isso, eu falar um pouco da minha história, da minha trajetória, eu acho que acaba que colabora, né, para essas pessoas. Eu tenho 49 anos, né? Tenho 36 anos que eu trabalho, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, então até assim foi algo marcante na minha vida, porque quando você é novo, os pais, né, falam, não, você tem que estudar, né, e não falam tem que trabalhar. Só que eu com 12 anos perdi meu pai tinha 39 anos, meu pai faleceu num acidente de carro, e isso aconteceu em setembro, né, de 88 para 89, e quando eu perdi meu pai, só era eu, meu pai e minha mãe, e aí isso marcou muito. E eu vi a dificuldade que minha mãe se encontrou naquele momento, porque eu com 12 para 13 anos, minha irmã com 16, então, poxa, como nós vamos fazer? A gente precisa ajudar, né, a mãe. E aí a minha mãe falou, cara, eu preciso que vocês vão trabalhar. E aí foi quando eu realmente fui buscar um trabalho, né, e aí eu comecei a trabalhar quando, na verdade, o dia 21 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, é uma data até marcante. Por quê? Porque foi o dia que eu comecei a trabalhar. Então, no dia 21 de janeiro, no dia do meu aniversário, foi o primeiro dia meu de trabalho, em 89, foi quando eu comecei a trabalhar. E graças a Deus, Deus me direcionou, né? A gente trabalha sempre voltado, quando você inicia, você vai pro office boy, né? Na época, eu fui como office boy, e rapidamente, questão de 2 meses, eu já fui para a comercial, que é onde eu me identifiquei. E até hoje eu tô na área comercial, né? Eu falo que eu sou 100% comercial. Falar para mim ficar administrativo ou fazer qualquer outra coisa, eu não sei. Eu sou comercial. E graças a Deus, Deus me direcionou a isso, né? E sempre, na verdade, lá atrás, voltado ao alimentos, né? O ramo alimentício, onde eu comecei a minha trajetória. Alimentício importado, então, desde lá de trás eu trabalhei com bacalhau, fruta seca, azeitona, azeite. Então era tudo produtos importados. Tive a oportunidade também, tá, Ismael, de, de sair de office boy para vendedor, né? Na verdade, até hoje eu sou vendedor. E tive algumas situações na minha vida. Por exemplo, eu fui a vendedor, depois eu fui a gerente,
cheguei a ser diretor, né, comercial de algumas empresas, inclusive empresas bem renomadas no Brasil, sempre, claro, voltado ao alimento importado, né, então bacalhau, fruta seca. Tive a oportunidade também de, com essa minha trajetória, visitar vários países. Então, assim, hoje eu conheço praticamente toda a Europa a trabalho, né, não a lazer, mas a trabalho. Tive a oportunidade de estar 2 vezes na Noruega, né, de inclusive entrar no barco para saber qual que é a situação, como é que se pega um bacalhau. As pessoas brincam, né? Já viu cabeça de bacalhau? Eu vi o bacalhau vivo. Não vi só a cabeça, não, vi ele vivo. Então eu tive essa oportunidade. E foi um momento muito marcante para mim, que, cara, eu nunca peguei tanto frio na minha vida. Nunca peguei tanto frio na minha vida. Eu saí do hotel para ir numa loja de conveniência para pegar alguma coisa para mim. Dava uns 2 quarteirões, peguei uma água. No trajeto da conveniência pro hotel, a água começou a cristalizar. Tava menos 18. A sensação de menos 30. Então, assim, muito frio. Mas, assim, essas coisas que eu falo que me marcaram, porque isso foi o meu trabalho que fez eu vivenciar, né, e ter essa experiência de conhecer vários países. América do Sul aqui, eu conheço praticamente, talvez, 1 ou 2 que eu não conheço. O resto eu conheço todos, também a trabalho, né? Então, isso me deixou... isso me dá uma vivência, Ismael, que eu falo, isso não tem preço. É a faculdade da vida, né? Uhum. Que eu acho que a gente fala, que é realmente a importância, claro, é você ter a experiência, né? Então, às vezes tem algumas coisas que eu aprendi nessa trajetória, que é você vivenciar a experiência. Então eu sempre gostei muito de o país que eu ia a trabalho para buscar qualquer tipo de mercadoria, por exemplo. Eu ia para o Peru, porque lá no Peru tem uma azeitona específica que é a Zapa. Ela dá em 2 países no mundo, 3 no máximo. É direto na fonte. Aí eu ia lá, entendia qual que é o processo, por que se dá aquela azeitona só ali, por que não planta isso em outro país, porque é o terroir, porque é o ambiente, porque é o clima. E é ali que ela se adaptou, né? Então eu vivi muito isso na minha vida. É ir aonde é a origem do produto. Legal. Igual, Noruega, cara, bacalhau. Então, por que é na Noruega? Porque é os mares gelados, porque tem um encontro de oceanos, e que se dá lá os peixes específicos para ser. Uhum. Porque bacalhau é um processo, tá? Bacalhau, muitas vezes as pessoas nem conhecem. As pessoas falam assim, é bacalhau. Bacalhau não é o peixe que é bacalhau. O processo que se chama bacalhau. O peixe, cada um tem o seu nome. Tem site, tem gados morrua, tem zarbo, tem ling. Esses são os peixes. Inclusive tem nomes mais específicos ainda. Zarbo, o zarbo tem um nome mais específico ainda. O gados morrua, tem gados macrocéfalos, entendeu? Mas Legal. o processo que é o bacalhau. O que é o processo? O processo é você limpar, fazer o tratamento dele e ele passar pelo processo de salga, né? Então ele vai salgar aquilo ali, que é o processo que se chama bacalhau. Então muitas pessoas, na verdade, nem sabem sobre isso, né? Fala que bacalhau é o bacalhau, não é o bacalhau é o processo. O peixe, cada um tem o seu nome. E você foi na fonte para descobrir para entender como o seu produto é desenvolvido, criado. Se você não anotou essa dica aí, pessoal, é uma aula que você está tendo aqui sobre buscar na fonte. E a gente está falando com uma pessoa que é um comunicador excepcional. E comunicação é tudo. Né, Cris? Você, como vendedor, a sua comunicação une seu time, traz novos clientes, é o coração da sua empresa. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória em relação à sua formação, porque hoje você pode dar aula. E você sabe muito mais do que muita gente que eu conheço, viu? Na verdade, assim, eu tenho muito orgulho quanto a isso, por conta de que é o que eu falo, né? A faculdade da vida, né? Então eu vivenciei e realmente eu tive a oportunidade de viver várias situações, tá? Então, assim, são 36 anos que eu trabalho, né? Agora eu tô com 49 de janeiro, agora 21 de janeiro, não esqueça essa data. 21 de janeiro eu faço 50 anos. E o que é importante para mim, que é onde eu tenho orgulho? Essa vivência
e essa experiência de vida que me deu nessa trajetória, eu tive várias situações, como eu te falei, vendedor, gerente, diretor, tive a oportunidade de ter uma importadora minha com um sócio, não deu certo, mas eu vivenciei toda a cadeia, vamos dizer assim, né? Desde você ser office boy, gerente, vendedor, e sou vendedor até hoje, gerente, diretor, dono de empresa, né? E ter essa trajetória de vivência e de vida, de visitar vários países, eu vim nessa trajetória e assim, eu entendi que eu tinha uma missão de quê? De lidar com pessoas, né? E isso me deixou muito claro. Claro, é Deus que fala com a gente, né? Deus sabe das coisas, Deus que direciona a gente. Às vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, poxa vida, acabou, porque acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais chance, mas Deus tem um propósito. Aquilo ali era para você vivenciar, era para passar por aquilo, e é o que eu passei, por exemplo. A minha empresa, a minha importadora na época, ela foi uma das maiores, eu tinha pouca idade, né? Meu sócio tinha muito mais idade que eu, mas eu vivenciei algo que eu não imaginava. Quantos anos você tinha? Tinha 25. Olha que legal. E aí eu saí de uma família muito humilde, né? Que era eu, minha mãe e minha irmã, num bairro da zona norte de São Paulo, bem humilde. Na periferia mesmo. Periferia mesmo. E aí, de repente, eu com 25 anos, eu morava numa cobertura de 600 metros quadrados, eu tinha casa na praia, no condomínio Acapulco, que era o condomínio mais chique, eu tinha casa, sítio em Atibaia, não é do Lula não, era o meu mesmo. E assim, e aí eu, cara, que coisa, que era um castelo, era uma coisa assim, tinha 6 carros na garagem, tá aquela coisa louca, eu falei, poxa, a vida tá acontecendo isso comigo? Cara, não é possível. E a minha formação, bem colocado por você, eu formei, eu completei a 8ª série. Legal. Mas eu completei. Eu falar que eu fiz até formatura na 8ª série. Mas eu não segui à frente, porque era ou estuda, ou trabalha, ou faz uma coisa, faz outra, e eu optei em trabalhar. E eu acho que, na época, foi uma escolha que não era minha. Uhum. Foi como se fosse, não é obrigação, foi uma coisa que tinha que ser. Então, Era a única opção. era a única opção. E aí eu falei assim, agora minha mãe, minha irmã precisam de mim, ou eu vou estudar ou eu vou trabalhar. Então eu optei em trabalhar. Muito bom. Né? E aí eu fui, e realmente tudo isso aconteceu. E aí voltando na história da empresa, eu tinha tudo. Eu me senti assim, cara, poxa vida, com a minha idade, sem estudo nenhum, sem graduação nenhuma, olha onde eu estou. Só que era um castelo de areia, Uhum. né? Porque não tinha uma base sólida. E aquilo caiu, veio desmoronar. E Que acontece com muitos empreendedores e empresários. Exato. Você cresce, passa pela dor do crescimento, só que quanto mais você cresce, maior a estrutura que pode se cair. Muitas pessoas acreditam que todo empresário em algum momento da vida tem sua queda. Fala sobre essa parte da sua vida para nós, para dar essa aula pra gente aí. Então, quando você cai, é algo que você acha que você pegou uma doença contagiante. Por quê? Ao você pegar o telefone para ligar para alguém, cara, esquece, a pessoa não vai te atender. Muitas das vezes eu me deparei com pessoas que eu estava indo no sentido da rua e a pessoa estava vindo na minha direção. Eu falei, cara, essa pessoa vai me ajudar agora. A pessoa pulava o lado da rua só para não deparar e não olhar para mim. Então, eu achei que eu estava até com uma doença que eu falei, cara, será que eu tô com uma doença contagiante? Porque ninguém mais. Sabia do seu momento difícil. E todo mundo se afasta. Sabe quem te apoia e quem tá com você? A família. Onde me deu mais força e me deu mais vontade de virar o jogo foi minha mãe, minha irmã, que estavam comigo, que me abraçaram e falaram, você vai passar por isso. Então imagina você que estava num apartamento de 600 metros quadrados, cobertura fabulosa, num bairro maravilhoso, mais top, com casa na praia, com sítio, com tudo, com 6 carros, e de repente você se depara num apartamento de 42 metros de aluguel, andando de ônibus.
foi uma situação que eu falei, cara, eu acho que pra mim acabou, eu não vou conseguir virar esse jogo. E aí a família e Deus, claro, em primeiro lugar sempre na minha vida, sempre. Ele falou, cara, você pode, você é capaz. E foi aonde eu fui a trabalhar. Eu lembro que eu já tinha 2 filhos, né, do meu primeiro casamento. E eu tinha conseguido, né, deixar uma oportunidade de um imóvel para eles. Só que a minha esposa atual, ela estava grávida. E a gente saiu de tudo isso. E foi morar num apartamento de 42 metros alugado. Aí eu falava assim, poxa, meu Deus, eu preciso, para esse filho que vai vir, eu preciso lutar para deixar algo para ele. Né? E aí foi trabalho mesmo, e dedicação, e andar de ônibus, e colocar a pastinha embaixo do braço, e sem vergonha nenhuma de falar que eu tava mesmo numa situação financeira muito difícil, né? E poucas pessoas, como eu te falei, ajudam nesse momento, são poucas mesmo, mas as que ajudam, ajudam de verdade. Foi onde eu realmente consegui voltar a escalar novamente. Maravilha, Cris. Sempre no comercial, sempre no âmbito comercial. E graças a Deus, eu fui trabalhando e fui voltando a aparecer no mercado. Eu tive a oportunidade de, durante 2 anos seguidos, ter uma revista em São Paulo. Na verdade, tem uma revista Veja, que é nacional, né? E tem a revista Veja São Paulo. E a Veja São Paulo, ela tinha uma indicação de profissionais. E durante 2 anos eu fui indicado, até tem as imagens os que eu recebi na época, como referência nacional, referência no estado de São Paulo como representante comercial. O cara que mais aparecia nas entrevistas, no âmbito que eles perguntavam, por exemplo, pegavam Carrefour, pegavam os clientes da época, sim, né? E eram, acho que 2.000 clientes. E nesses 2.000 clientes, a pergunta era qual que é o representante que te atua, que te atende melhor. Meu nome durante 2 anos foi a referência. Esse ponto que você está trazendo é muito importante, Cris, porque igual você falou, você passou pelo processo do alto, caiu, você trouxe os seus pontos de inspiração, que era a família, a parte espiritual também, que te levou muito para isso. E qual foi a estratégia que você teve, né? Porque você, como comunicador, muitas pessoas estão passando por isso e só tem isso também como ferramenta para se desenvolver. Qual foi a estratégia que você teve com a sua pastinha debaixo do braço para você chegar lá e conseguir continuar no mercado? Como você falou, eu acho que a parte religiosa, né, que mais me deu ânimo, que foi Deus mesmo. Eu tenho essa gratidão por Deus, porque em alguns momentos da minha vida, nos principais momentos da minha vida, eu escutei a palavra dele no meu ouvido. Você pode, você é capaz, não desista, eu confio em você. E parece que ele estava falando dentro de mim mesmo. E isso me dava energia, me dava força para me retomar. E aí eu retomei, e graças a Deus eu virei uma referência no setor, no segmento, como representante comercial. E aí a história muda. Olha que legal. Eu estava num momento no auge da minha vida. E por que Minas Gerais apareceu na minha vida? Aí foi a virada da chave. Por quê? Eu sempre tive uma amizade muito forte com alguns empresários em Minas Gerais, né? E um deles em especial, que eu considerava um pai, né? Porque ele sempre me ajudou, ele sempre me acolheu, e naqueles momentos, como eu falo, são poucas pessoas que ajudam, mas as que ajudam, ajudam de verdade. E ele foi um deles, é o Márcio Villefort. Olha. Até me emociono. Por quê? Porque esse cara me ajudou demais, sabe? E a família Villefort, claro, junto, né? Ele é o que eu tinha contato, mas os irmãos, o Tunico, o Virgílio Villefort, que é dono da rede hoje, Rede Villefort, né? Grande, inclusive. Sempre junto com o Márcio me ajudavam. Então eu era como se fosse um representante comprador deles em São Paulo, porque São Paulo ainda é, né, o grande berço, principalmente dos produtos importados. Então todo mundo buscava onde? São Paulo.
e eu era representante, como se fosse um comprador deles em São Paulo. Isso me ajudou muito, isso fez um movimento na minha vida muito forte, onde eu cresci financeiramente falando, nesse momento. E aí eu tinha uma gratidão, a gente tinha algo muito forte, eu e o Márcio. Por quê? Porque a gente sempre, nos momentos especiais, a gente estava junto. Réveillon, as famílias juntas. Semana Santa, as famílias juntas, né? Então assim, a gente tinha isso como regra. A gente tinha que estar junto nessa data. E aí eu acompanhei a trajetória, a vida dele, que ele quis falar assim, eu vou separar a sociedade dos meus irmãos e eu vou tocar uma carreira solo. A minha história em Minas começou aí. Ele falou, preciso da sua ajuda. E eu falei, cara, eu vou te ajudar. Eu preciso que você me ajude a desenvolver isso, essa ideia. E a gente conversava muito, todos os dias, 10 vezes, 20 vezes por dia. E aí quando ele conseguiu fazer essa separação da sociedade, quando ele conseguiu fazer tudo em ordem, tudo sem estresse, sem briga, sem nada, quando ele conseguiu passar 100% da empresa pro filho, assim, explicando ponto a ponto, agora isso aqui, isso é seu, essa nossa, aqui, tudo, infelizmente ele sofreu um acidente de carro e faleceu. Aí eu me deparei com uma gratidão, não, a palavra não é essa. Eu tinha que ajudar o filho, sabe? E foi aí que a minha história em Minas Gerais começou. Eu comecei a vir uma vez, eu ficava uma semana aqui, uma semana em São Paulo, uma semana aqui, uma semana em São Paulo, para ajudar o filho nesse momento difícil, né, de perda e tudo, e desenvolvimento de um projeto novo, que era o sonho do pai. E aí eu comecei a fazer isso, e aí o filho começou a sentir realmente a necessidade de eu estar mais próximo. Foi onde ele falou, cara, eu preciso que você não vá mais para São Paulo, eu preciso que você fique aqui. E aí eu tomei a decisão, foi aí que a chave virou, foi 2015 para 2016, que eu falei assim, cara, eu preciso ficar aqui, eu preciso ajudar ele. E realmente, graças a Deus, a minha decisão foi, Deus mais uma vez me iluminou e conversou, você precisa fazer isso. E eu vim morar em Minas. Aí eu já estava separado, mas eu tinha meus filhos, sempre presente, então eu sempre fui um pai, graças a Deus, muito presente. Família para mim está em primeiro lugar, sempre, sempre, toda a minha história, minha trajetória. E aí eu vim para Minas. Aí eu falei, poxa, eu vou tocar uma carreira nova aqui, num estado diferente e novo. E eu me adaptei, graças a Deus. Os mineiros, eu falo assim, o mineiro faz 3 coisas. Você sabe qual é? Quais? Você não imagina, né? Então, 3 coisas que o mineiro faz. Ele bebe, come e desconfia. Só que ele desconfia em primeiro lugar. E o mineiro, assim, quando ele desconfia de tudo, mas quando ele pega confiança, também esquece. Ele te abraça e te acolhe de uma forma que foi o que aconteceu comigo. Maravilha. Aí eu falei assim, cara, é o estado que eu quis, né? A trajetória da minha vida é aqui. E me dediquei muito a esse projeto novo, ao projeto do Márcio Villefort, do filho dele, o Pedro Villefort. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Muito bom. Eu conheci alguns amigos e fui tendo amizade, crescendo, né, com as amizades, e conheci que aí teve uma outra virada de chave. Por quê? Porque eu conheci um advogado tributarista. A gente tinha um encontro de empresários, né, de empreendedores, empresários, que era em Betim. Era uma vez por mês, a gente se encontrava, cada um de um segmento, só para falar sobre oportunidades, que cada um estava imaginando do cenário nacional, político, tudo. A gente falava de tudo. E aí, Dr. Cristiano Vasconcelos, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e na verdade quem criou esse encontro foi o meu sócio, que é atual hoje, né, que é o Reinaldo Meirelles. Ele que junto comigo e com mais um amigo, vamos montar um encontro, vamos. E esse encontro foi dando certo e foi crescendo, e foi tendo cada vez mais empresários, e um deles foi o Cristiano Vasconcelos, no ramo do tributário. E aí o momento que eu estava passando na empresa com o Pedro, tudo, falei, cara, eu precisava buscar outras coisas. E esse
advogado, e juntamente com meu sócio hoje, eles falavam assim, cara, você tem um perfil de vender tributário. Aqui estão os dados de contato de advogado. Você conhece muita gente, vende o ramo tributário. Aí eu pensava, falei, cara, como vender um negócio tributário se eu só tenho 8ª série, eu não tenho curso nenhum, não entendo nada, não sou advogado, como é que faz? E eles insistindo, eu falei, eu vou fazer um teste. Cara, Ismael, foi algo assim que eu Não imaginava. Quando eu comecei a trabalhar com tributário, né, eu nesse caminho, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, especial também, né, que veio a trabalhar comigo, que hoje é minha esposa atual, Renata. Então, ela veio a trabalhar comigo na época, a gente estava se conhecendo, né, e ter um relacionamento. E foi algo no tributário que falei, cara, que legal. Por que é legal isso? Que eu gosto muito. E isso fez eu mudar a meu... Tipo assim, imagina um cara que sempre trabalhou com alimento, com bacalhau, azeite, azeitona e tal. Bom. E de repente vai falar do tributário, sem informação, sem nada. E comecei a montar uma equipe. De repente eu tinha 40 pessoas comigo trabalhando. E aí eu falava assim, cara, que negócio fantástico. Que negócio fantástico. Por quê? Não é o financeiro só, porque todo mundo trabalha, todo segmento. Quando eu trabalhava no alimento, eu trabalhava para ganhar. Então eu ganhava. Tudo que você trabalha, você tem a resposta do financeiro, faz parte. A gente faz isso, né? Só que tributário foi diferente. Por que foi diferente? Porque imagina um cara que tava em dificuldade, logo veio a pandemia, e aquele cara que tava, cara, tipo assim, vou fechar, vou quebrar, não tenho condição de mais nada. E de repente aparecia um Cristiano, uma Renata, um Lívio, outra pessoa na vida daquele cara e dava uma sobrevida. Por quê? Ele recuperava um dinheiro que nem ele imaginava que tinha direito. Cara, eu já recebi algumas ligações de pessoas chorando. Tipo assim, tive a oportunidade de ter até hoje vários amigos por conta disso, porque o cara, gratidão, Cristiano. Até hoje, pra você ter ideia, Olha que, né, já que são... importante. Eu entrei em 2018, 17 para 18, então são 7 para 8 anos do tributário. Então imagina o que eu transformei na vida de vários empresários. Essa dica que você está trazendo aqui, né, serve para qualquer pessoa que está nos assistindo agora, que, por exemplo, você plantou a vida toda boas relações. Você sempre plantou e inclusive continua plantando hoje, e pode ser que você colha algo que você nem esperava. E um ponto em comum que ele traz aqui para a gente, ele mudou de segmento completamente na área de atuação, mas uma coisa ele continuou fazendo que é a mesma desde sempre. Ele continuou sendo um vendedor e um comunicador excepcional. E ele sempre continuou buscando na fonte do conhecimento, na fonte do seu produto, que é uma aula, inclusive eu recomendo para todo mundo começar a fazer isso, que é de graça, né, Cristiano? Você ter boas relações, você buscar pessoas que podem ser inspirações para você, que te passam um conhecimento. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com essas pessoas que você está falando agora para mim. Com certeza, Ismael. Na verdade, o que aconteceu comigo? Quando eu virei a chave para o tributário, que eu falo que essas ligações, você vê que você está salvando o empresário que estava praticamente... Tipo assim, eu vou fechar, não tenho o que fazer. E a gente conseguir levar essa oportunidade para ele, né, isso me fez entender que era aquilo que eu queria para minha vida. E nesse momento, quando eu falei que é isso que eu quero para minha vida, né, eu sou muito dedicado no que eu faço, muito. Então eu falei assim, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer daqui para frente. De 2018 a 2020, eu ainda conciliava muito o tributário com o que eu fazia e nunca deixei, nem deixei o Pedro, a empresa que eu vim para Minas para prestar serviço, na mão, nunca. Pelo contrário, eu fiz a trajetória que quando chegou no momento da minha vida que Deus falou comigo, é isso que você precisa, é isso que você... é o seu propósito. Quando Deus falou isso comigo, eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. E sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou ser referência nacional no ramo tributário. Eu coloquei isso na minha vida. E eu te mostro, e depois a gente vai dar uma volta em casa, você vai entender melhor. Eu fiz um quadro dos sonhos. O que é o meu quadro dos sonhos?
família, uma boa casa, carro, gosto de roupa, gosto de relógio. E o que eu escrevi aqui? Pode ler. Você é referência nacional em consultoria tributária e ajudar as empresas a terem mais rentabilidade. Que ano que foi? 2021. Coloquei isso na minha mente. Então, assim, quando eu entrava na minha casa, eu tenho um quadro que você vai ver lá em cima de 2 metros, com essa mesma fala, com essa mesma imagem. Quando eu entrava, eu batia de frente com o quadro, eu falava, é isso aí que você. Caramba. Quando eu acordo de manhã, eu abro o olho, eu tenho outro quadro, igualzinho essa imagem. Tipo assim, então eu entrava em casa, ou saía de casa, eu me deparava com o quadro. Quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu via era o quadro. Essa imagem que está no meu celular nunca mudou desde então. Nunca. Nunca. E eu falei, eu vou ser referência. E quando você faz esse propósito, né, que Deus coloca essa vontade, né, ele faz o trajeto. Ele faz o trajeto. E aí, no ano seguinte, eu tive a oportunidade, em 2022, por eu ser muito forte no segmento de supermercado, o que você faz quando você está com um produto? É um produto. Sim. O tributário é um produto. Eu não sou advogado, não sou formado, mas é um produto. Eu vou levar para quem? Para as pessoas que estão ao meu lado. Quem são? Meus clientes. Quem eram meus clientes? O supermercadista. Então eu levei o produto para o supermercadista. Aí eles até me falavam, cara, mas você não tem informação? Não, mas o produto é bom. Tá aqui. E aí a coisa foi acontecendo, e aí quando vai acontecendo, um vai indicando para o outro, né? E vai acontecendo. E chamou a atenção de uma empresa de São Paulo, né, que era a WHS, e aí me procurou. Chegou nas minhas redes sociais e chegou a mim e falou, cara, eu precisava falar com você. Vamos fazer uma parceria, porque eu tenho um produto aqui que você não tem, e você tem produto que eu não tenho no tributário. Vamos fazer uma parceria? Isso foi em 2022. Vamos. E aí começamos uma parceria. No mesmo ano, a gente começou a se entender cada vez melhor, ele fazendo o meu produto lá em São Paulo, eu fazendo dele aqui em Minas, veio a fusão. Ele falou, cara, a gente precisa virar sócio. E eu já era sócio do Reinaldo Meireles, né? Quando eu entrei no tributário, eu entrei junto com o Reinaldo, né? Ele já fazia o marketing da empresa e a gente criou uma sociedade. Legal. E aí, essa empresa de São Paulo nos procurou, eu e o Reinaldo já eram sócios. Aí ele falou, cara, vamos fazer uma fusão e vamos ficar uma única empresa? E vamos. Aí que veio o grupo WHS Recupera-se. Porque era Recupera-se em BH e WHS São Paulo. Olha, que é um super case de sucesso, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas uma coisa, vocês anotaram aí as dicas que ele deu, os quadros aí para você fazer na sua casa, as sugestões que ele se dá diariamente, que continuam fazendo com que ele busque o resultado que ele quer, que ele deseja. E outra coisa também, como a gente costuma falar, quando você divide, você multiplica. Ele acabou de falar aqui sobre uma fusão. Você tem que estar com a mente aberta para obter mais sócios, para crescer, para trazer mais pessoas, para você dividir os resultados e todo mundo contribuir em conjunto como uma só entidade. E aí, quando veio essa fusão, né, eu já referência aqui em Minas Gerais, do setor supermercadístico, recuperação tributária, o William Pelosi, que é meu sócio da WHS, como referência em São Paulo em recuperação tributária, cara, foi muito legal e gratificante, que aí a minha história, meu quadro começou a ter formato. Legal. Por quê? Quando nós fizemos a fusão, e isso aí pode buscar na internet, que é a realidade, nós saímos em mais de 40 canais de notícias. Olha. E sabe o que falava esse canal de notícia? Fusão de duas empresas de recuperação tributária juntas se tornam referência nacional em recuperação tributária para o setor supermercadista. Então imagina, cara, meu sonho, meu quadro Sendo realizado. sendo realizado. Tipo, eu saí no R7, no G1, cara, minha imagem, minha foto tá ali. Verdade. Tá falando que eu sou referência nacional. E as pessoas mais influentes do mercado foram atrás dele. Pode buscar aí, busca no Google, referência nacional no setor tributarista para supermercado. Vai aparecer minha foto. E do meu sócio, lógico. Então, cara, falei, poxa Deus, obrigado. Tá começando a tomar forma. E aí a gente foi trabalhando cada vez mais, né? E até hoje, em busca de quê? Do que é sólido, do que é verdade.
do que é transparente. A gente sabe que, infelizmente, todo segmento, desculpa, até me emociona, mas a gente sabe que, cara, todo segmento tem algumas coisas, tem pessoas que trabalham certo, tem pessoas que trabalham errado. A Verdade. gente trabalha 100% do que é permitido, do que é pacificado, do que tem jurisprudência. Infelizmente, cara, tem muita gente que não busca algo que é direito dele por medo de situações que já ocorreram no passado, Traumas. de traumas, porque eu já fiz e a empresa me fez aquilo. Eu fico até com dó desse empresário. Por quê? Porque ele tem direito, ele pode buscar. Uhum. E às vezes porque aconteceu alguma coisa com um amigo ou com ele mesmo, ele criou um trauma. E se limita. E se limita. Infelizmente, o que acontece, cara, hoje? Eu vejo muito no nosso dia a dia empresários que realmente querem e buscam o que é dele por direito e outros que, infelizmente, se limitam no medo, na desconfiança, na insegurança e faz mal para quem? Para ele mesmo. E você é uma pessoa que tem que vencer esses traumas todos para você chegar onde você chegou hoje e continuar crescendo, inclusive. Eu queria que você falasse, só para o pessoal ter noção da ideia, da dimensão aí, dos números, das movimentações e do que você já conseguiu ajudar os empresários hoje. Assim, hoje, como nós somos referência, né, no setor supermercadista, a nossa base hoje somente supermercado está em torno de 3.800 supermercados, tá? Dentre os 30 maiores do Brasil, 14 deles a gente já fez trabalho. E o que eu gosto de falar desses 14? Porque são empresas que têm um faturamento acima de bi, que eles são considerados como regime especial. O que é regime especial? Eles são acompanhados com profissionais da Receita, meio que a gente até brinca, fala que parece ter um funcionário da Receita dentro da empresa, porque eles são acompanhados mensalmente, né? Porque são grandes contribuintes. Então, a Receita acompanha de perto, né? E todos eles têm trabalhos feitos por nós, pelo grupo da WHS Recupera-se, validados, né? Então, assim, esse ano agora, em outubro, dia 1º de outubro, a empresa vai fazer 24 anos, né? Que é a WHS, que é do meu sócio William Pelosi, que hoje nós somos um só, 24 anos de história no ramo tributário. Cara, hoje uma empresa com 24 anos no ramo tributário, sem uma glosa, sem um questionamento, sem uma discussão perante a Receita, cara, eu acho que não tem no Brasil. E eu acho que é por isso que eu falo muito com o empresário. Confia, porque são 24 anos de história. Né? A gente jamais colocaria em risco uma história como essa, como a minha história, né? O que me levou ao sucesso? Me levou ao sucesso porque eu sempre fui muito transparente com os meus parceiros, com os meus clientes. Porque, cara, sou eu, é o meu nome. Né? Então, o Cristiano Bueno, ele tem 36 anos de história. Se eu pegar o telefone hoje, eu falo com qualquer supermercado do Brasil, porque eu tenho um nome a zelar. Né? E essa história do tributário veio em cima da minha história. Mesmo sem formação, mesmo sem conhecimento, é claro que quando eu encontrei e entendi que a recuperação tributária ia ser a minha vida, que Deus tocou e falou isso comigo, lógico que você tem que entender, você tem que estudar. Eu não vou te oferecer um produto se eu não tiver detalhe, se eu não tiver confiança, se eu não souber. É igual você falou atrás, né? Quando eu fui a alguns países, entender a origem daquele produto. Estudou, né? a fundo. Fui lá, por que a azeitona grega tem um valor diferente? Porque a azeitona grega, muitas delas, das oliveiras, saem do meio da rocha. São oliveiras com mais de 1000 anos. Cara, que produz até hoje. Por que ela tem um diferencial? Por conta disso. Como que tem uma azeitona que produz há mais de 1000 anos? Cara, a origem é aquilo. E ela saiu do meio da rocha. Como que sai do meio da rocha? É aquilo. Por que o bacalhau? Porque o bacalhau está em tal lugar, está na tal região. Por que o bacalhau é diferente? Por conta disso. Então, assim, eu ia a fundo. E foi o que eu fiz com o tributário, quando eu entendi que o tributário ia ser algo na minha vida, que ia ser a razão da minha vida, que é a minha razão da minha vida hoje. Né? Então,
Eu falo muito isso. E é claro, sou grato ao Estado de Minas Gerais, que me acolheu, né? E que me deu a oportunidade de transformar a minha vida. Né? Hoje eu falo com muita gratidão aos mineiros que me apoiaram, acreditaram em mim, né? E acreditam até hoje. Eu fiz grandes amigos. Graças a Deus, o ano passado eu tive a oportunidade. Foram coisas que aconteceram num ano para mim que foram marcantes e vai ser pro resto da minha vida. Uma delas, que como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer uma mineira, né, aqui, e tive a oportunidade de cada vez conhecer elas mais, e a gente chegou ao momento de Dividir a vida. dividir a vida. E aí nós nos casamos praticamente no dia do meu aniversário, porque, como eu falo, dia 21 de janeiro, que é onde eu completo meus anos, foi a data de abertura da empresa. O CNPJ saiu dia 21 de janeiro. Eu praticamente casei com a mineira, com a Renata, dia 21 de janeiro. Então, é muito marcante a data de janeiro, 21 de janeiro para mim. E nesse mesmo ano que eu casei, olha que legal, eu fui reconhecido em Minas Gerais e recebi a cidadania belo-horizontina. Então, fui homenageado na Câmara, todos os vereadores, com o presidente da Câmara, e na época o vereador Jorge Santos, que me homenageou, e foi, cara, algo assim que eu não esperava. Eu imagino que não. Porque, cara, imagina um paulista vir para Minas Na periferia de São Paulo. e de repente vir um cidadão mineiro homenageado. Porque assim, o que é legal, que é muito bacana falar inclusive sobre isso, quando você tem uma indicação para ser um cidadão honorário, ele passa por várias situações, ele passa por todos os vereadores, você tem que ter tipo assim, eles vão pesquisar a sua vida para saber por que você está sendo indicado para ser um cidadão mineiro. O que você fez para ser cidadão mineiro? E aí eles buscaram e viram que realmente eu tinha o direito de ser um cidadão mineiro e fui homenageado na Câmara. Graças a Deus, hoje eu falo, eu Legal. sou um belo-horizontino com papel passado. Que incrível. Então, pessoal, vocês têm noção da aula que o Cristiano está dando aqui para nós hoje? De trazer para nós, por exemplo, uma questão que ele é uma pessoa muito curiosa também e busca o conhecimento que traz pela curiosidade dentro do mercado de atuação dele. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é obcecado por natureza, por alguma coisa. E você deve identificar pelo que você está sendo obcecado hoje. Será que vai valer a pena no longo prazo? Será que aquilo ali vai te trazer retorno? A gente está vendo aqui um resultado de alguém que foi obcecado por algo que levou ele a crescer, a criar boas relações, a produzir mais e a cuidar da sua família. Então, realmente, é um exemplo, né, Cris? E família, como eu te disse, cara, é a base de tudo. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus, maravilhosa. A minha esposa, Renata, junto com hoje com meu filho, o Pedro, e os meus filhos, né, o João Pedro, Cristian, a Beatriz, meu netinho, minha irmã, minha mãe, meus sobrinhos, né, são assim, só a minha base. É o que eu realmente vivo e me dedico muito à minha família, né? Quem me conhece sabe bem do que eu tô falando, porque eu sou muito presente à minha família, né? Graças a Deus. E uma outra coisa que eu gosto de falar, cara, que eu acho que muita gente às vezes não busca isso. Eu acho que se todo mundo pensasse um pouquinho, e se todo mundo se dedicasse um pouquinho para a filantropia, para ajuda ao próximo, o mundo seria diferente, sabe? Porque é algo que, quando eu cheguei em BH, que eu me deparei sozinho, e quando você está num estado onde você chegou e você não tem a família, porque eu estava acostumado a estar dia a dia com a minha família, e aí o que aconteceu? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E mais uma vez, Deus tocou no meu coração e falou assim, busca alguma coisa para ajudar o próximo. Deus falou comigo exatamente isso. Eu entrei na internet e fui buscar alguma coisa para me fazer para ajudar o próximo. E me deparei com uma casa
que chama CAP, Casa de Acolhimento Padre Eustáquio, na Pampulha, onde eu moro aqui. E aí eu falei, eu vou ser voluntário nessa casa. E fui lá. Marquei uma entrevista, aí passei pela entrevista, a moça falou para mim assim, a Helena, isso estou falando eu tô há 10 anos em BH, há 9 anos atrás, que foi no primeiro ano eu já busquei fazer alguma coisa para ajudar. E aí a Helena falou, olha, você tem condição de participar, mas é um trajeto. Não é simplesmente você vir aqui e falar que você vai ser o voluntário e vem aqui ser voluntário, não. Você tem que passar por algumas etapas, por algumas entrevistas. E eu fui passando por essas entrevistas, aí a última delas foi com a psicóloga. Aí ela começou a falar para mim, ela falou assim, você tá preparado para isso? Eu falei, tô. Você tá preparado realmente? Porque essa casa, o que é a CAP, tá, Ismael? Só para vocês entenderem o que é a CAP. A CAP é uma casa de acolhimento onde crianças de 0 até 18 anos podem utilizá-la, né? E ela é para crianças oncológicas, né? Com câncer. E aí essas crianças podem, junto com um acompanhante, é claro, ter o direito de ficar lá, né? Lá tem uma estrutura fantástica. Para quem não conhece a CAP, por favor, procure saber. CAP BH. É uma casa que é algo de outro mundo. E aí ela falou, você está preparado? Porque assim, você vai conviver com crianças de várias idades e com problemas que você tem que fazer o seu papel, mas vai ser uma criança que de repente você estava num dia, na semana seguinte ela não vai estar mais. E isso é o mais difícil. Aí eu falei, cara, eu estou preparado sim, eu vou. E aí passei por todas as entrevistas e me tornei voluntário da CAP. E estou até hoje, né? Graças a Deus. A CAP é uma casa maravilhosa. Mas me deparei com várias situações que até hoje eu lembro das palavras da Isabela. Você está preparado para acompanhar a mortalidade, porque é o mais difícil. E realmente é. Só que, por outro lado, você vê histórias de vida que sararam. E muitas. Então, graças a Deus, eu tenho gratidão pela CAP. Participo também da Corrente do Bem. Corrente do Bem é uma associação maravilhosa, onde várias pessoas de Belo Horizonte se juntam e vão fazer ações sociais, vão entregar lanche em hospitais, em UPA, vão em creches, vão em asilos, e graças a Deus o meu orgulho também, já tem praticamente 8 anos também que eu estou na Corrente do Bem, e faço isso com gratidão, né? Muitas vezes até a minha esposa briga, fala, a gente tem que ir mais, mas o dia a dia às vezes não deixa, mas eu não deixo de ajudar, não deixo de estar Maravilha. junto, né? De colaborar financeiramente, enfim, eu Outra me dedico aula muito. aqui, né? Outra dica importante, você dividir aquilo que você está conquistando, nem que seja um pouco. Uma vez eu conversei com um grande empresário também, que ele me disse isso, que dividir para ele não é ele pegar o que está sobrando e dar para alguém, é pegar um pouco do que ele precisa também e dividir com quem mais precisa. Exato. Eu falo assim, recarrega as baterias quando você faz uma ação social, igual a gente vai participar agora. Tem 2 ações que a gente tá junto, né? Uma delas é o Mac Dia Feliz, né? Que é o Big Mac que o McDonald's faz, que é sensacional. Dia 23 de agosto agora vai ter o dia do Mac Dia Feliz, né? Porque todo McDonald's vendido no dia 23 de agosto, ele vai para uma instituição de caridade. E uma delas, quem encabeça é a CAP, onde eu faço parte, né? A gente vem num crescimento, esse é o 11º ano que existe essa ação, e a gente começou com ela com 50 lanches, 200 lanches, 500 lanches. Esse ano a gente, só falando na operação Grupo WHS Recupera-se, tá? De ações sociais. Nós vamos bater, a nossa meta é 1.500 lanches. O que seria esses 1.500 lanches? A gente faz ações em comunidades, levando aqui em Minas, lá em Fronteira, onde está meu sócio, onde está a nossa filial, em São José do Rio Preto, onde a gente tem outra filial, em parceiros como Lages, como Balneário Camboriú, Fortaleza, enfim.
Nós vamos fazer ações, cara, e mais interessante, quando você faz uma ação dessa, e quando a gente iniciou, por exemplo, você vai numa comunidade que o menino que pega um McDonald's, que você leva um Big Mac pra ele não acredita, que ele achava que era só televisão. Ele começa a chorar. Ele fala assim, isso aqui existe? Olha isso. É fantástico, cara, é Olha fantástico. como é importante você ter acesso a outras realidades também, para você valorizar o que você tem, seja lá pouco, se você estiver passando por uma situação difícil, você pode experimentar uma realidade diferente da sua, que você vai compreender a importância de ser grato pelo pouco que tem também. E isso é muito interessante, que é uma dica que você dá. E tem pessoas que têm problemas com merecimento, Cris. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você já passou por esse desafio da pessoa acreditar que não é bom o suficiente para estar perto de pessoas grandes. Cara, isso é pô, você tocou num assunto sensacional. Já tem estudos que comprovam, né, que quanto mais você tiver ao lado de pessoas boas, até melhor que você, mais você vai crescer. Então, assim, o reflexo que eu acho que eu tenho para falar para todos é assim: pegue 5 pessoas ao seu redor, mais próximas. Entenda sobre essas 5 pessoas. O que elas agregam na sua vida? Porque quando eu percebi isso na minha vida, eu falei assim, eu preciso estar... Essas 5 pessoas tem que ser melhor ou igual a mim. Porque isso vai fazer com que eu cresça. E isso fez uma virada de chave na minha vida monstruosa. E aí eu comecei a falar, eu preciso estar perto dessas pessoas. E as coisas foram acontecendo e foram modificando. E quando eu entrei no tributário, você busca algo aqui. Quem é as pessoas referências? Cara, para mim, referência no tributário, como advogado, Dr. Nelson Williams. Falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso estar perto desse cara. Aí todo mundo sacou, o cara é o Papa. Você não vai conseguir chegar perto desse cara. Hoje eu sou amigo desse cara. Você entendeu? Sim. Aí, poxa, Flávio Augusto. Cara, Flávio Augusto é o Papa, o cara, não sei o que. Cara, eu vou estar perto do Flávio Augusto. Eu tive a oportunidade de estar perto dele várias vezes, de jantar com ele, de estar com ele, de conversar com ele, com o Joel J também, que é um cara espetáculo, com o Caio Carneiro. Então eu busco as pessoas que são referências para mim. E as pessoas são referências para mim. E ninguém acreditava que era possível, por exemplo, chegar perto do Dr. Nelson Williams. Cara, como? Você tá doido? Tô não. Né? E isso, Ismael, faz muito sentido na minha vida. Eu buscar estar ao lado de pessoas importantes. Não é importantes falando só financeiramente, não. Uhum. São pessoas boas que agregam conhecimento para minha vida. Então, para mim, isso faz o diferencial. Em Minas Gerais, como eu te falei, eu recebi a cidadania, eu recebi o acolhimento, eu tenho muitos amigos hoje que eu falo que eu sou mais mineiro que muito mineiro. E tive a oportunidade de sair numa revista de Minas Gerais, que é uma revista que é referência aqui em Minas Gerais. Eu fui convidado a ser capa da revista. Quem diria eu ser capa de revista? A revista exclusiva. Cara, aqui tá a minha trajetória, um resumo da minha história para quem quiser. A revista exclusiva, né? E, cara, quem diria que isso tudo poderia acontecer? Então, pessoal, como estávamos trazendo aqui essa aula maravilhosa com o Cristiano, para você entender aqui um pouco do que ele trouxe, resumidamente, para os entendedores aí, diante de um ser humano, seja outro ser humano, e assim você terá ao seu lado um ser humano como você. Então, Cris, muito bom, aí você está falando sobre as conexões que você criou, e é interessante que você trouxe várias dicas para aqueles que precisam disso, de pessoas boas ao lado deles. Como é que uma pessoa ruim vai estar do lado de uma pessoa boa? Não tem como, você tem que ser uma pessoa boa. E assim, como eu te disse, cara, esses 36 anos que eu tenho de carreira, de trabalho, né, na área comercial, eu vivenciei muitas coisas na minha vida. Trabalhei em poucas empresas, mas vivenciei muito. E o que eu aprendi, que é a filosofia que eu implanto na minha empresa hoje, né, no grupo WS Recupera-se, é que tudo que eu passei, que não foi bom, eu não
querer que meus colaboradores passem, né? E na constituição da empresa, a gente tem que ter algo diferenciado, que é um DNA, né? Qual que é o nosso DNA hoje? É até uma hashtag que a gente tem, inclusive tem vários materiais nossos. Na minha sala, atrás de mim, ela tá gigante lá. O que seria? Primeiro as pessoas, depois os negócios. Legal. Então, isso é o nosso DNA. A gente vive em função disso. Por quê? Porque, cara, eu preciso que o meu colaborador, que o meu cliente, que as pessoas envolvidas no meu projeto tenham qualidade de vida. Então, não é um negócio, não é um negócio, é sim as pessoas. E a gente vive isso diariamente na nossa empresa, com os nossos colaboradores. Primeiro as pessoas, depois os negócios. Essa é a nossa realidade. E você pode ter certeza que qualquer colaborador nosso, ou cliente, bom, que também, né, procurar saber sobre nós, eles vão deixar muito claro. Os caras são foda. Que maravilha, né, Cris? E você é uma pessoa que tem uma presença, que tem uma comunicação muito boa na sua jornada, na sua trajetória. E com certeza você passa isso para o seu time, para a sua equipe, ensina eles também como desenvolver essa presença. Você tem alguma dica aí a mais para o pessoal que está nos ouvindo aí, para desenvolver essa presença magnética que você tem? Cara, primeiramente, né, independente da religião, é acreditar em Deus. Né? Deus para mim está em meu primeiro lugar. Segundo, a família. Né? A família é um ponto muito importante. E o terceiro, não tão importante como os outros, é as pessoas. É você dar valor nas pessoas. Porque, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, a realidade que a gente vive hoje, se você se deparar assistindo televisão, você acha que o mundo vai acabar. Porque o ser humano está se transformando. Só que isso não é aquilo. Você não precisa ser aquilo. Você pode ser você. Você pode ser a pessoa que faz a diferença. Eu me considero uma minoria? Pode ser que sim. Mas por conta disso eu vou desistir? Nunca. Jamais. Pelo contrário. Eu vou tentar que outras pessoas pensam igual a mim, que façam e ajam como a mim e façam o melhor. Então, isso faz a diferença, né? Eu falo sempre, nunca é o dinheiro. Nunca. O dinheiro realmente é importante, o dinheiro realmente faz que a pessoa vive melhor, faz. Mas é o mais... Não, pelo contrário. Se você vivenciar e se você puder fazer pelo próximo, se você puder ajudar, se você puder fazer uma diferença na vida de alguém, o dinheiro vai ser consequência. O dinheiro vem por si só. Você não precisa trabalhar por dinheiro, você tem que fazer que o dinheiro trabalhe por você. Essa é a dica que eu dou, que eu acho que é a principal. Não trabalhe por dinheiro, faz que o dinheiro trabalhe por você. Isso é o que é realmente a diferença para muitos. Incrível. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula que nós tivemos aqui com o Cristiano Bueno. Incrível que ele trouxe aqui, reflexões maravilhosas. E é uma coisa que ele traz também que me inspira muito para continuar buscando conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, não é você se matricular numa universidade e começar um curso do zero. Pode ser você buscar algo diretamente da fonte, aquilo que você precisa, ser mais específico. Talvez isso possa encurtar sua trajetória, até mesmo ajudar outras pessoas com isso, com conhecimentos, novas perspectivas que você vai ter de vida para contribuir com a sociedade de alguma forma. É isso. Então hoje nós estivemos aqui num ambiente diferenciado, que é a casa do Cristiano, muito maravilhosa aqui, tudo muito bom, com a sua esposa, tudo muito lindo, e com certeza o Cristiano é uma pessoa muito humilde aqui. Vocês também, cada um de vocês está nos assistindo, independente do lugar que você está hoje, passando por dificuldade ou não, você pode continuar crescendo e se tornar uma pessoa cada vez melhor. Muito obrigado, Cris. Obrigado a você, Mael. Felicidades e gratidão por essa oportunidade, gratidão às pessoas envolvidas aqui, né, que tiveram a oportunidade de estar aqui comigo hoje. Obrigado, muito grato mesmo. E receber vocês na minha casa foi algo sensacional. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela audiência e até a próxima.